Temos agora Cláudia Moreno, economista do C&C Bank. Cláudia, muito bom dia. Obrigada por estar aqui com a gente na BMC News. Seja sempre muito bem-vinda. Bom dia, obrigada. Obrigada. Cláudia, a gente teve, né, o dado aí importante, tão aguardado, IPCA. A gente que olha ali, né, um pouco mais dentro dos dados, não só o headline ali, que traz especificamente essa deflação. Eu queria entender um pouquinho da sua visão em relação ao IPCA mais composto ali, né, aquela parte do núcleo, o detalhada ali um pouco mais, que veio um pouco marginalmente, vamos dizer assim, pior do que se estava esperando, serviços ainda mostrando um pouco mais de resiliência. Qual foi a sua leitura, né, especificamente, em relação a estes dados divulgados agora há pouco pelo IBGE? Exatamente, Paula. Então, a gente teve aí uma deflação, né, de 0,07 que a gente viu. Foi dentro do esperado pelo mercado e dentro do que a gente esperava. E aí, lembrando que aí a gente tem uma contribuição forte de algumas questões pontuais, né? A gente teve a queda da gasolina pela Petrobras e a gente teve também os descontos para a compra de automóveis feitas pelo governo, que está entrando em cheio aí no IPCA de junho. Agora, quando a gente olha para a parte dos núcleos, né, que tentam tirar um pouco da volatilidade do IPCA tentam observar uma tendência mais limpa da inflação, eles ainda seguem pressionados, tá? E na parte de serviços, como você mencionou, a gente viu um serviço até um pouco pior do que o esperado e ainda em patamar elevado. Então, o que a gente está vendo, né? A inflação como um todo, do IPCA cheio, que a gente chama, né? Ela está caindo, a gente viu aí um patamar bem baixo, chegando em 3,16%, que seria um patamar até abaixo do centro da meta para esse ano de 23, né, que é de 3,25, mas a gente tem uma contribuição aí de fatores pontuais, tá? Se a gente pegar o ano passado, por exemplo, esse acumulado em 12 meses, né, que vai até junho, ele está pegando deflações que a gente teve do ano passado de queda de imposto, ainda. Tá? E a partir de julho, isso vai começar a sair. Então, já está contratada um aumento da inflação nesses termos acumulados em 12 meses. Né? A gente espera que em julho, por exemplo, a inflação em 12 meses volte a um patamar acima de 4%. Né? Então, o que eu estou querendo dizer? A gente está vendo essa inflação cheia recuar. A gente sabe que por dentro não é bem assim, porque os núcleos e a parte de serviços continuam pressionadas, e a gente já sabe que nos próximos meses a gente vai ter uma elevação da inflação, que vamos dizer assim, um período temporário que essa inflação vai estar tão baixa quanto a gente está vendo, né? Cláudia, muito bom dia. Felipe Nascimento falando agora Bom dia. contigo. E era esperado, né, essa deflação, e até mesmo os atores do mercado estavam tentando entender ali, né, um pouco mais aprofundadamente essa relação, né, dessa deflação com o que a gente estava vendo no mercado. Porque assim que saíram os dados, a gente viu, pelo menos a gente aqui na nossa programação trouxe que o futuro do Ibovespa deu um repique para cima, abriu num gap, depois caiu, e nessa queda, a gente já viu também os juros futuros subindo um pouco, né? Eu queria entender, na sua visão, como esses dados podem acabar trazendo essa perspectiva não tão otimista para o mercado. É justamente essa composição, esses núcleos, a questão dos serviços, que pode estar trazendo um certo pessimismo para o mercado hoje, justamente porque se percebe que o ambiente econômico, por mais que haja essa deflação, não está da forma que o mercado estava esperando. É por isso que talvez a gente possa ver um sentimento um pouco mais cauteloso e de aversão ao risco hoje? Olha, eu acho que aí pode ser por essa questão de serviços, tá? A gente viu que o headline veio basicamente em linha, né, com o que o mercado esperava. Quando a gente olha para a composição, realmente essa parte de serviços, principalmente, ela veio acima do que o mercado estava esperando, do que a gente estava esperando também, tá? Então, o que isso sinaliza, né? O Banco Central está olhando principalmente para essa parte dos núcleos e da parte de serviços, que é uma inflação que está mais resiliente. A gente está vendo a inflação de bens industriais já caindo bem em ritmo acelerado, né? E a inflação de serviços ela está diminuindo, mas ainda oscilando. Então ela cai em ritmo muito lento. É para isso que o Banco Central está olhando e pode ser por isso que o mercado tenha dado esse repique aí para cima, né? Para cima nos juros e para baixo na bolsa, porque talvez ele tenha olhado a composição da inflação e ela não veio tão boa quanto o headline. Agora, grosso modo, quando a gente olha para as nossas projeções, tá? A gente não teve nenhuma mudança depois desse número. A gente continua projetando inflação de 5,8%
para o final do ano e não mudou, não veio muito diferente do que a gente tinha. Veio um pouco pior, mas nada que chame muita atenção. E acho que o mercado está de olho para saber o que o Banco Central vai fazer na próxima reunião de agosto. Ele já deu indício, já sinalizou, já deixou claro que ele quis sinalizar, né, que ele deve fazer uma redução da taxa Selic em agosto, ele falou isso na ata, tá? Essa redução deve ser cautelosa, ele usou alguma frase parecida com isso, então a gente acha que deve começar uma queda de 25 pontos, né? E o mercado, até ontem, ele tinha até uma precificação, precificando um pouco mais do que uma queda de 25 bases, ele precificava uma queda de 40 bases, mais ou menos, ou seja, tinha gente apostando que o Banco Central poderia até cair 50 bases. Acho que com o IPCA de hoje, como esse núcleo e os serviços vêm um pouco pior, acho que diminui um pouco essa chance do Banco Central fazer um movimento mais forte já em agosto. De qualquer forma, assim, o nosso cenário oficial é de que a gente manteve a queda de juros a partir de setembro, mas a gente reconhece e deve revisar essa semana que o Banco Central deve começar a cair a taxa Selic em agosto mesmo. Perfeito. Cai em agosto, 0,25, e aí posteriormente... Inclusive, em algumas precificações, Cláudia, da curva de juros, estava mostrando cerca de 11% no final do ano. Você acha plausível essa percepção? E aí, no ano que vem, já abaixo dos 2 dígitos, já em um dígito de novo, 9%. Seguindo essa toada, né? Claro que o Banco Central é muito data dependent ali, né? Precisa ver dado após dado, precisa ver indicador após indicador. Mas você acha que o mercado está pedindo muito, 11% no fim do ano e, de repente, 9% já no terceiro, quarto trimestre do ano que vem? Olha, a gente projeta para o final desse ano, né? A gente tem no cenário oficial uma projeção de 12,5 para a taxa terminal da Selic em 23, tá? E a gente deve revisar isso para 12. Por quê? Porque a gente está antecipando justamente esse corte de juros para agosto, então deve terminar mais perto de 12. Acho exagerado algo abaixo disso. Isso seria um ritmo mais acelerado do que os 50 bases de corte depois desse 25 em agosto. Então, acho que agosto deve ser 25, depois ele começa a cortar 50. Pode ser que ele acelere o passo? Pode ser, não é nossa projeção, nosso cenário principal, né? Essa projeção é essa. E aí o Banco Central acho que vai estar de olho nos componentes dessa inflação. Então, o que ele está vendo? Né? Ele está vendo a inflação corrente, que a gente viu sair hoje, veio mais ou menos em linha, serviços um pouquinho pior. Ele tem a questão das expectativas de inflação, né? Que a gente tem visto na última semana ficou parado, mas nas semanas anteriores a gente viu uma queda, mas a gente vê a expectativa do Focus, né, que ele usa como expectativa de inflação, ainda acima do centro da meta, né, para os horizontes mais longos, inclusive, 2025, 2026, acima de 3%. Então, isso é uma coisa que o Banco Central ainda está de olho, tá? E ele vai levar em conta. Agora, o que ele olha principalmente, né, é a questão do modelo dele. Então, ele olha para quanto ele está projetando de inflação para o que ele chama de horizonte relevante, que hoje é 2024. Tá? Então, essa projeção dele já está indicando que tem algum espaço de corte, e aí, conforme forem os dados, conforme ele for ajustando essa projeção, ele vai dar a direção se ele vai continuar nesse ritmo, se vai aumentar ou vai diminuir. Ainda nesse sentido, né, você comentou aqui que a sua projeção, a projeção de vocês aí do C6, continua em 5,8% de inflação para o fim do ano. Isso me leva a lembrar, né, do Boletim Focus, que está mais ou menos ali 4,9%, 4,94% em trajetória descendente. Quais são suas percepções aí para manter essa inflação acima, né, ou bastante acima do que vem sendo projetado pelo Boletim Focus? O que vocês estão vendo, o que vocês estão percebendo que, de repente, o pessoal aí não está percebendo? Olha, é difícil saber, né, qual que é a comparação da nossa projeção. A gente tem os nossos modelos, a gente tem diversas medidas, e a gente está confortável com essa projeção de 5,8, tá? Realmente tem essa embarrigada agora que está dando em função de uma base de comparação, né, que eu acho que todo mundo, o mercado todo tem isso, e o mercado está projetando aí o Focus realmente abaixo do que a gente tem. Acho que pode ser que a gente esteja vendo uma resiliência maior do setor de serviços, tá, para o fim do ano. Eu já vi algumas projeções no mercado para a parte de alimentação mais baixa que a gente, então isso podem ser algumas coisas que justifiquem aí essa diferença.
Cláudia, aproveitando, né, essa expectativa, principalmente com o mercado, hoje ainda, inclusive, reagindo negativamente, né, em relação a esse dado do IPCA, talvez olhando ali um pouco mais com cautela, né, a fundo ali, esses núcleos no qual a gente trouxe aqui, essa preocupação também que já havia, né, uma sinalização para olhar dado a dado, mas o mercado ali parece que sinalizando ali, não talvez como estava sinalizando um otimismo na redução já agora para agosto. Mas olhando de uma forma em geral, há essa grande expectativa também, como a gente estava falando, de olhar dado a dado. E o segundo semestre costuma ser ali, né, um segundo semestre mais impulsionado por um consumo maior, e isso traz ainda um tom um pouco maior de cautela, principalmente para serviços e acho que outros setores. Mas de uma forma em geral, eu queria entender, né, um pouco mais da sua avaliação especificamente, né, em relação aí às próximas reuniões. Você já trouxe ali a sua visão, né, de um panorama, inclusive sobre a taxa que a Selic deve ficar, mas você acredita que essas últimas medidas que nós tivemos, principalmente temos ainda, né, que vai discutir a aprovação do arcabouço fiscal, mas temos ali um prazo de agosto para discutir também a lei de diretrizes orçamentárias, essas últimas medidas econômicas que estão em discussão em Brasília, isso de alguma forma, elas vão trazer algum tipo de efeito para essa política econômica como um todo, ou realmente isso depende muito de um tempo aí de maturação para a própria política monetária fazer efeito nesses dados econômicos? Não, acho que contribui sim, Paula. Então, acho que o principal, em termos de reforma tributária, né, e o novo marco fiscal, acho que o novo regime fiscal ele é bem mais importante em termos de política monetária. O Banco Central, acho que já deixou isso claro na comunicação, que a aprovação, né, ainda não foi completamente aprovado, mas já passou na Câmara, foi para o Senado, agora vai voltar para a Câmara, então já está já existe uma confiança maior de que isso deve passar. E isso diminui o risco fiscal maior, a incerteza fiscal maior, né? Então, o Banco Central já falou sobre isso. Por que isso é importante? Quando a gente tem uma incerteza fiscal muito grande, isso afasta o investidor, né? O investidor que está pensando em investir no Brasil, ele não sabe o que vai acontecer, não sabe se a gente vai conseguir pagar a nossa dívida, que diga-se de passagem, já é elevada, né? Então, ele se afasta e isso tende a pressionar o câmbio e isso vira mais inflação, tá? Então, com essa aprovação, a gente fica um pouco mais tranquilo, né? O Banco Central tem um pouco mais de previsibilidade em relação a essa parte fiscal, e ele falou isso nas comunicações, né? Que essa aprovação diminui muito esse risco fiscal. Além disso, a gente está vendo, né, uma melhora na questão da inflação corrente mesmo, né, que a gente já mencionou, apesar dos núcleos estarem elevados e da inflação de serviços estar ainda resiliente, a gente está vendo alguma desaceleração, tá? Ele menciona isso também, que houve uma melhora, né, nos dados correntes. E aí, claro, como você mencionou, existe a defasagem de política monetária, então o Banco Central sobe juros, existe um tempo ali para a economia absorver esse movimento, a economia desacelerar, e isso ser repassado para a inflação. O último que chega, em geral, é a inflação de serviços, né? E a gente está vendo um mercado de trabalho que está pressionado, né? A gente está vendo um mercado de trabalho aí com uma taxa de desemprego perto de 8%, sendo que a média histórica do Brasil está mais para perto de 10%. Ou seja, esses 8% aí são uma taxa de desemprego que pressionam a inflação de serviços. Tá? Por quê? Porque a taxa de desemprego está baixa, as pessoas procuram mais emprego, a empresa que está tentando procurar trabalhador, ela acaba tendo que pagar um salário mais alto para conseguir o trabalhador que ela precisa, né? Então, isso acaba pressionando o setor de serviços e os salários. Então, essa é uma dinâmica que é um pouco difícil de você conseguir desacelerar de maneira forte a inflação de serviços com esse mercado de trabalho aquecido. Mas, de qualquer forma, o que a gente está vendo aí é que a gente está vendo alguma desaceleração, a gente prevê uma desaceleração mais lenta do que o mercado tem, mas ainda assim é uma inflação cadente, né? E aí você perguntou, né, da reforma tributária. A reforma tributária ela é muito positiva. Isso. Acho que no Brasil a gente tem um sistema tributário muito complexo, isso atrapalha a facilidade de fazer negócios, isso afasta investimento do país.
e isso diminui o crescimento. Então, a tendência é que com essa aprovação da reforma tributária e a simplificação dos tributos, né, do sistema tributário brasileiro, que a gente possa ter um ganho de eficiência, um ganho de produtividade, com isso a gente consiga crescer mais. Agora, isso não vai ser de hoje para amanhã, né? Isso demora um tempo. A reforma tributária ainda precisa ser aprovada no Senado e depois a gente tem, ela vai começar a começar o tempo de transição, né? A época de transição em 2026 e ainda vai ter 6 anos ali de transição para depois você começar a ver efeito. Então, é um efeito mais para o médio e longo prazo mesmo. Cláudia, pegando o gancho aí, né, de alguns pontos muito bons, por sinal, que você trouxe, mas olhando um pouco, né, ali em relação à questão, a gente sabe, né, com toda essa... Ainda temos o dado do CPI amanhã, mas a gente tem ali uma sinalização muito forte que lá nos Estados Unidos possa ali continuar o aperto monetário por lá, pelo menos isso já é dado como certo na próxima reunião. E a gente sabe que toda vez, né, que tem aí um aperto monetário nos Estados Unidos, a gente tem um impacto muito forte também em relação ao fluxo, e isso faz com que, né, tenha essa desvalorização do real, né, fica muito mais atrativo para muitos investidores permanecerem ou irem para os Estados Unidos ou ficarem por lá e não vir para o Brasil ou países emergentes. A gente sabe que dólar alto tem impacto também na inflação, encarece ali o custo de muitos produtos. Como que você enxerga, né, esse olhar especificamente, a gente olhando para as políticas monetárias, principalmente de Fed, o impacto disso e a preocupação com essa pressão inflacionária que pode vir a acontecer por conta de um desequilíbrio ali no câmbio? Perfeito. É interessante sua pergunta, Paula. Então, a gente tem um cenário mais pressionado de dólar, e aí você perguntou da inflação, né? Acho que também contribui, porque a gente tem uma inflação mais alta do que o mercado. Eu acho que isso também é um fator. A gente projeta um câmbio de 5,30 para o final desse ano, tá? E por que a gente está vendo um câmbio mais depreciado, né? Um dos fatores é isso que você mencionou. A gente está vendo que o Banco Central americano deve continuar elevando os juros estão lá perto de 5, devem chegar perto de 5,5, segundo as indicações lá dos membros do FONC. E aí, com isso, a gente está vendo, ao mesmo tempo, uma queda, né, uma perspectiva de queda da Selic aqui no Brasil. O que acontece? O diferencial de juros que a gente tem, né, que é a Selic menos o Fed Funds lá fora, ele está diminuindo. Então, a pessoa, o investidor que investe aqui para ganhar esse diferencial, né, ele acaba ganhando menos e atrai menos investimento, né? Então, com esse diferencial de juros caindo, o Brasil fica menos atrativo e isso tende a pressionar o câmbio. Então, isso é um dos motivos que a gente vê um câmbio mais depreciado para o final do ano. Tá? O outro motivo é em relação à dívida líquida. A gente tem uma dívida que é elevada, como a gente sabe, dívida pública elevada, e apesar dessa aprovação do arcabouço fiscal, né, que, como eu falei, ela retira, ela diminui o risco maior de ter um descontrole no fiscal, apesar disso, a gente ainda projeta uma dívida subindo, tá? Isso não é só a gente, se você pegar a expectativa do Focus, o Focus também vê essa dívida subindo, tá? E o que isso afeta, né? Afeta o câmbio. Se você olhar historicamente, existe uma correlação forte, né, entre uma dívida líquida mais elevada e um câmbio mais depreciado, especialmente quando você tem patamares de dívidas que estão acima de 40%, 45%, tá? Que é o nosso caso. Então, você começa a chegar num patamar ali que a dívida já é muito elevada e ela continua subindo, e isso também deve contribuir para que a gente veja um câmbio mais apreciado à frente. Falando um pouco de reforma tributária, acho que um outro ponto também que você trouxe ali na sua visão anteriormente, eu queria entender um pouquinho também da sua leitura. A gente sabe, né, a reforma ainda tem todo um trâmite para ela, pode sofrer alterações no texto ainda no Senado, há até uma perspectiva aí de um fatiamento para que possa, né, ficar ali no Senado somente o que for alterado e voltar para a Câmara. Essa é uma questão de um rito mais político, mas eu queria entender uma outra discussão, né, mais econômica aqui com você. Nós temos, né, uma trava em
relação à alíquota. A gente tem ali uma expectativa entre 25% desenhada, porém, já muitos especialistas acreditam que diante de algumas exceções, vamos colocar ali, né, que foram colocadas, que foram aprovadas dentro da Câmara, a gente não sabe se elas vão permanecer ou não ainda no Senado, gosto de deixar isso muito bem frisado, mas deste cenário que nós temos hoje desenhado, há uma grande expectativa que esta alíquota possa, do IVA, né, ter que ser maior para compensar as exceções que foram colocadas ali dentro da Câmara. Eu queria entender um pouco da sua leitura. A gente sabe que não existe ainda esse estudo, nem o próprio governo sabe de fato qual seria, né, uma alíquota ideal, mas que os 25% eles foram traçados sem estas exceções. Queria entender um pouquinho como que vocês estão enxergando e trabalhando também com essa possibilidade, né, de termos aí, de repente, um IVA maior e os impactos que isso pode acabar trazendo para determinados setores. Isso realmente é ruim, né? Quando você cria mais exceções, você, obrigatoriamente, você sobe a alíquota geral, né? Quanto mais exceções você tiver, como você mencionou, a alíquota geral tende a ser maior. Ninguém sabe quanto que vai ser esse percentual. Acho que a ideia que o governo está fazendo esse período de transição é justamente para ir ajustando isso, né? Então ele vai começar a ver o quanto que ele vai estar arrecadando com esse imposto novo do IVA, né? E calibrando quanto que precisa ser a alíquota para permanecer com a mesma carga tributária que a gente tinha antes. Agora, de fato, uma alíquota de imposto geral mais alta para todo mundo é pior para o Brasil, atrai menos investimento, mas assim, eu acho que o efeito líquido da reforma, Paula, ainda é positivo, né? Ainda que você tenha mais exceções e a alíquota tem que ficar um pouquinho mais elevada, ainda assim você está fazendo um movimento grande de simplificação tributária que melhore muito o ambiente de negócio no Brasil. Então, eu acho que ainda é positivo. Maravilha. Cláudia, quero agradecer. Muito obrigada pelo seu tempo, pelos seus esclarecimentos. Fica aqui o convite para voltar em outras oportunidades. Obrigada, Paula. Até a próxima. Até mais. Tá aí. Até mais. Até a próxima.